Oi, mulher, como é que vocês estão? Gente, hoje eu tô radiante de felicidade por poder compartilhar. Hoje eu tô rindo, contente, eu posso. Eu tenho o direito de falar coisas que há pouco tempo atrás a gente não tinha, né? Então, há um ano, praticamente, que foi em julho mais ou menos do ano passado, eu me encontrei numa situação muito difícil que hoje tem milhões de pessoas, milhões de mulheres que se encontram no mesmo estado ou pior, ou em algum estágio desse ciclo, que é um estágio de depressão, de ansiedade, de angústia, de uma confusão de vida mental, física, que a gente se encontra em certas situações da vida da gente. Depois eu conto o que me levou a estar nesse estado. Agora eu quero fazer um resumo. Então eu fiquei 7 dias em cima de uma cama, sem conseguir levantar. A minha mente, ela não conseguia comandar o corpo. A gente é muito fino. O fio cerebral, corporal, de vida, né? O fio de vida é muito fino, né? E eu só sabia chorar, eu não tinha controle. Não tinha controle. 7 dias sem tomar banho, sem comer. O dia que eu consegui levantar sozinha da cama, a lágrima ela rolava assim, só, automaticamente. Que eu consegui levantar, que eu passei pelo quarto da minha filha, que tinha 6 anos, ano passado, hein? Ali foi assim, uma alavanca. Se abriu, sabe, aquela luz que as pessoas falam que tem no fim do túnel. Eu consegui. E eu fiquei no desespero, que eu falava, gente, como é que como é que vai ser? E eu era quem levava para a escola, eu que levava para os cursos, todos, são 3 crianças. E aquela semana eles não tinham feito nada, né? Faltando de escola, roupa sem lavar. Não, vocês podem imaginar, se só tinha uma pessoa que fazia isso. Se ela parou, as coisas também pararam. E com muito custo, eu pedi muito a Deus, só tinha Deus, que foi e que é o suficiente. A partir dali, comecei a ir no postinho de saúde. E chegou lá, o médico me receitou vários ansiolíticos e antidepressivo, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio. Era só isso, 1 milhão de remédios. E eu comecei a me dopar com esses remédios, porque é só para isso que eles prestam. E continuava naquela sensação de que você é um zumbi, sabe? E eu fiquei, né, um tempo assim, tomando algumas semanas, e eu via que aquilo não resolvia. Gente, remédio não resolve. A palavra eu acho que tem que mudar. Mas, enquanto não muda a palavra remédio, que a gente tem que tratar a causa. Depressão e ansiedade tem causa. É porque o seu corpo e sua mente está doente. E o tratamento para isso não é dopando com remédios tarja pretas. E eu tomando aquilo e eu fiquei apavorada e aquilo não resolvia, aquela angústia, eu continuava. E aí eu só comia. Eu só sabia. Eu lembro que eu sentava assim num prato de comida e enquanto eu estava comendo, eu ficava assim pensando: o que será que tem para comer depois que eu terminar aqui? Minha vida era só isso. Aí eu não conseguia dirigir mais, porque me dava pânico, desespero, o coração acelerava. Os sintomas da depressão e da ansiedade. Eu tinha as duas coisas. Era o choro e o medo, que é a depressão, e a ansiedade, que eu tinha medo também. Medo.
desespero e ansiedade do que ia acontecer, do que... Sabe, era uma confusão mental. Então, um dia eu falei com Deus assim: Senhor, isso não vem de ti. Isso não é o que o Senhor me prometeu de vida, né? Deus não habita nesse desespero, nesse descontrole, nessa perda de controle de si. A gente está perdido. E aí, um estalo. Estalo porque eu estava só eu e Deus, não tinha mais ninguém. Meus filhos, eu só chorava. Eu não tinha reação. E aí, eu senti de parar de tomar os remédios e tomar uma atitude. Aí eu comecei comparando com os remédios. Eu falei, o que vai acontecer? Eu tenho que tentar, porque do jeito que tá, não tem como continuar. E eu parei com todos os remédios. Inclusive, até hoje eles estão guardados numa caixinha para servir de prova, porque às vezes a pessoa fala assim, não é possível, isso é mentira. E servir de incentivo. Nunca mais eu vou tomar esses remédios. Eu não nasci com esses remédios, eu não nasci com essa doença, com esse problema. E procurei ver vídeos. Procurava na internet, no YouTube. Procurava sobre o assunto. E comecei a assistir. E eu fui até o médico de novo e falei assim, doutor, eu quero um exame para ver como que tá os meus hormônios, para ver como que tá minhas vitaminas. E enquanto isso, eu também, na busca para descobrir o que estava de errado comigo, eu descobri que a alimentação é tudo, sem sombra de dúvidas. E aí eu estava com 96 quilos, obesa, toda inchada, com a cara toda manchada. Um dia eu fui na casa de uma amiga minha, e aí ela falou pra mim assim, depois de muito tempo que ela não me via, porque eu vivia numa prisão, sem muros, ela falou assim, Cláudia, você tá grávida? Porque eu tava tão gorda. Eu posso falar gorda porque eu tô falando de mim, né? Porque tem coisas que a gente não pode falar mais. Mas de mim mesma eu posso dizer. E aquilo me deu, sabe, um choque. Também foi junto com a paração de tomar os remédios. Foi junto, agora que eu tô lembrando. O clique, sabe o clique que me deu? O estalo. E aí que eu comecei a olhar pra mim, porque a gente não se vê. O estado de demência, o estado de zumbi que a gente fica, você não consegue se enxergar. Você tá só dentro de casa, você tá só naquela paranoia ali, ó, naquele ciclo. Você não se vê, você não se enxerga. E não tem alguém para poder te falar, porque o processo é seu. E muitas das vezes, penso que até na total maioria, você tá naquela prisão e você não consegue nem escutar caso haja alguém para poder te puxar, sabe? Geralmente não tem, não consegue te alcançar. Então, eu comecei assim, buscando na alimentação. Junto com os exames estavam tudo ruim, sem vitamina, sem nada, tava só a bucha. Sabe bucha de lavar louça? Tava só aquela bucha que você lava a louça. Aquela da sua pia lá. Tava daquele jeito. Aí eu comecei a ver sobre as dietas, sobre alimentação, sobre... E eu fiz o seguinte, eu sou um pouco radical nas minhas atitudes. Inclusive, existe alguém que fala assim, você não consegue ser meio termo. Ou é 8 ou 80. E eu sou assim mesmo. Quando dá o clique, quando eu tomo a decisão, eu vou para fazer. Já que você vai fazer, vamos fazer. Vamos fazer direito, vamos fazer o que tem para fazer. Aí eu tirei o açúcar, foi a primeira coisa.
porque eu descobri que o açúcar, ele não serve para nada no nosso corpo. Só que a gente acostumou desde criança a comer açúcar. E não é fácil tirar. Mudança de hábito é difícil, não é fácil. Imagina, eu com 40 anos, eu tinha 42, 43 que foi ano passado, né? E hoje eu tenho 44. 43 anos, você com o mesmo sistema de vida de quando você nasceu. Então, o seu corpo está habituado com aquilo. O cérebro também. Tem gente que fala assim, Cláudia, eu não consigo tirar o açúcar. Você acha que você não consegue, porque o seu corpo e o seu cérebro estão tão acostumado que ele manda sinais de que você precisa daquilo. Até você insistir e não enviar e ele vai reacostumar. Ele é muito inteligente, ele lança a defesa dele que é pedindo açúcar, pedindo chocolate, pedindo coisas doces. Quando você insiste e não dá, ele também vai recalculando rota, entendeu? Ele reinicia. Só que você tem que ser persistente. Eu tirei o açúcar, fiz zero açúcar, zero. E junto, tirei os remédios, tirei o açúcar e fiz low carb. O que é low carb? É tirar o máximo possível de carboidrato. Carboidrato é tudo que envolve farinha branca, que é macarrão, bolacha, pão, arroz. Só que até aí eu não fazia nenhum tipo de exercício. Então eu consegui eliminar 20 quilos em 2 meses, 2 meses e pouco. Comecei a fazer caminhada. Caminhada aqui no bairro mesmo. Descia ali, ó, fazia a volta todo dia de manhã cedo. Eu e Deus. E uma vontade que eu tinha muito de sair daquela situação. O que me levou, o que me impulsiona até hoje é sair da situação em que eu me encontrava. E para lá eu não quero voltar nunca mais. Você perde as rédeas da sua própria vida. Às vezes está na mão de outros, às vezes está na mão de ninguém, às vezes está na mão de vários, porque tem várias situações, mas menos na sua. Então eu queria recuperar as rédeas da minha própria vida. Queria ter o direito de que se der alguma coisa errada, falar, não, fui eu que tomei essa atitude. Então vamos recomeçar, vamos fazer diferente, vamos tentar outra coisa. Mas quem é que vai fazer? Eu. Eu tenho esse poder. E eu tenho também esse direito. Então, o que eu fiz? Após esse tempo, 2 meses depois, eu estava com 20 quilos a menos, uma reeducação alimentar e uma vida nova. Comecei a suplementar também, porque a gente não tem vitamina no nosso corpo, a gente vai perdendo, principalmente depois dos 40. A gente não produz mais nada, o corpo da gente já está em declínio. Então a gente tem, por obrigação, de suplementar. Todas as vitaminas a gente tem que suplementar. Todas, mineral, vitamina. Então eu não tinha muita condição, como ainda não tenho. Mas aí eu fui atrás de quê? Um polivitamínico, aquele de farmácia mesmo, já estava me ajudando. É pouco, porque imagina, tem um monte de vitamina dentro, mas a gente tem que dar um passo. A gente tem que começar. Para chegar lá no 100 ou no 1000, no 1.000.000, você tem que começar com um. E é de um em um. A gente tem que ter essa consciência. Ai, porque já para chegar lá é difícil. Se você não começar, você não vai andar. Você entendeu? Então, em janeiro desse ano, eu recebi um convite para ir fazer uma aula experimental no Cross Experience. Ai, gente, é vida. É vida. Aí eu já estava suplementando as vitaminas, ômega 3, são vários. Você precisa de todos. Eu já vou te avisando que você precisa de todos. Não dá para comprar de uma vez. Creatina é pro cérebro, é é pro cérebro e força muscular, né?
natural. Todo mundo tem que tomar. Então, comecei comprando outro a prazo e fui comprando e fui tomando. Fui descobrindo algumas coisinhas, tipo, você tem que tomar. Eu tomo baseado nos 3 litros de água por dia. A água faz uma limpeza no seu corpo que você não faz ideia. Ele limpa e ainda vem nutrindo. E eu fui implementando métodos, estudando muito, porque eu vejo muitos médicos, fontes, né, médicos mesmo, que fazem o que falam. Tipo, por exemplo, uma água pra você tomar. Eu deixo do meu banheiro um copo de, acho que é 400 ml ou 350, e do lado sal grosso e as vitaminas. Aí de manhã, a primeira coisa que eu faço é tomar esse copo com uns grãos de sal, as minhas vitaminas, e já tomo aquele copão delicioso de manhã, porque seu corpo está desidratado da noite. E começo. Aí já vou ali, já tomo meu café sem açúcar, que pra mim já não é tão natural. Só que hoje eu já coloco o quê? Eu coloco um whey, já coloco ali umas farinhas de sementes. Tem uns macetezinhos que eu vou falando durante o percurso, né? Que agora só começou. É só um resumo e eu já tô falando esse tanto. E aí juntou hoje 20 quilos a menos, que eu tenho 76 quilos. Tô treinando. E a felicidade ela transborda, porque aí agora você tem atitude, você descobre que você pode e quem é que é o dono agora da sua vida? Você mesmo. Agora você tem a autonomia. Ah, eu fico emocionada porque não é fácil, mas pior é você ficar numa situação lamentável que poderia estar até hoje, dopada, ou num CAPS da vida, porque foi isso que me indicaram, que eu ia pro CAPS. Então, você tem que pensar que existe a possibilidade, então você pode. Você consegue. A gente é mulher, mãe, e mais do que. O que tem mais de primoroso? Você dá a vida. Então você tem que ter a vida para poder dar. O resto é você que dá conta. Tudo ao seu redor. Então você pode. Você não cria um bebê sem saber como é que faz e dá de mamar e madrugada. A gente não aprende? Nós temos esse poder. Você vai descobrir que você também tem. A gente vai se falando. E esse começo. O começo de muitas coisinhas que eu tenho para falar. Suplementos, do cross, do treinamento, de como se posicionar na vida para as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que te acompanham dentro da sua casa, seus companheiros, né? Principalmente porque, quer sim, quer não, eles fazem parte, né? E até para você ter um companheiro, até para você ter um relacionamento, você tem que se impor, você tem que ser o centro. Quer dizer, você tem que se colocar e descobrir o seu lugar no centro, porque você é. Por hoje é só.